Opa, e aí? Terraria, um dos maiores indies de toda a história. Com o lançamento da atualização 1.4.5, Bigger and Bolder, porra, como eu fiquei animado. Eu jogo essa bomba desde a 1.2.4, quando o Duke Frischmann era o boss final, e essa versão foi lançada lá pra 2014. Ou seja, isso tem mais de 12 anos que eu jogo Terraria periodicamente. E o jogo existe desde 2011, 15 anos de pequenas e longas atualizações que moldaram o jogo para ele ser como ele é hoje, de um estúdio relativamente pequeno, do qual conseguiram manter o jogo vivo por muito tempo, onde muitas empresas sonham que Terraria conseguiu fazer, que é criar uma comunidade apaixonada pelo jogo, onde cada atualização se torna um grande evento, e sendo sincero, eles merecem o respeito que tem. Ao contrário de que muitos pensam, Terraria não é só um Minecraft 2D, que era uma terminologia que muitos utilizavam só para desmerecer o Terraria simplesmente pelo fato dele ser assim. E convenhamos, né? Terraria é muito mais que Minecraft. Oh meu Deus, ele disse! O cara prefere jogo em 2D! Oh meu Deus, ele não sabe do que ele está falando! E tudo bem, você pode até discordar de mim, mas eu não falo em questão de grandeza e popularidade, porque obviamente Minecraft é insuperável nisso, mas eu falo em si na questão de conteúdo. O jogo por si só ele é mais completo. Eu particularmente prefiro 1000 vezes a jogar Terraria do que jogar Minecraft. E sabe, os motivos disso é que Terraria é um jogo muito grande. Um jogo relativamente simples que conseguiu engajar milhões de pessoas e a cada atualização sendo única de sua maneira, dando uma personalidade própria. E Terraria é um jogo difícil de ter igual. Você sabe o porquê disso? Porquê as pessoas são tão apaixonadas por esse jogo? Como que a Relogic conseguiu fazer um jogo que conseguisse marcar as pessoas? E o mais importante, ser um jogo divertido de se jogar. Porque afinal, o videogame é entretenimento, não é? E o objetivo principal dele é entreter, óbvio, né? Mas será que é por sua progressão, gameplay e a curva de aprendizado relativamente complicada? Será pela sua possibilidade de construção e poder fazer qualquer coisa que você quiser? Ou é pelo simples fato de você poder sentar e passar horas? Bom, essas questões que a gente vai responder hoje. Seja bem-vindo ao meu canal e eu vou te contar um pouquinho sobre um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Pois eu sou o Malaman e eu espero que gostem do vídeo. Terraria foi lançado pela Relogic, seu principal criador é o Andrew Spinks. Tudo começou com o Andrew produzindo sites de jogos. Sabe aqueles bem na vibe Click Jogos, Fiverr da vida? E se você sabe do que eu estou falando, estamos ficando velhos. E ele não se sentia satisfeito produzindo site de jogos. Porém, ele, apesar de conseguir um bom dinheiro com esses sites, não era exatamente o que ele queria. Ele não se sentia satisfeito com a situação que ele estava, de só produzir site de jogos. O que ele queria fazer era fazer o jogo. Foi quando decidiu começar a trabalhar num projeto próprio, chamado Super Mario Bros. X, que é basicamente um mod de Mario que junta várias franquias da Nintendo puramente para homenagear o que ele gostava e que por sinal também tinha um editor de levels. Foi uma ideia que a Nintendo só fez muitos anos depois. Em 2011 ele começou a elaborar mais ideias do que ele gostaria de implementar no jogo, como combate flexível, exploração intensa, um mundo vívido e progressão diversificada. Basicamente um jogo sandbox, onde se poderia fazer o que você quisesse, que acima de tudo precisava ser divertido de se jogar. E todo grande projeto começa primeiro pelas suas inspirações. E uma delas foi um joguinho chamado Bliero, um jogo de DOS, que em resumo você cavava e lutava. Acho que até dá pra ver certa semelhança com Terraria. E é claro, outro fator chave, um dos maiores sandbox de todos os tempos, um jogo simples de bloco do qual você poderia construir qualquer coisa com simples quadrados. Porra, claro que é Minecraft, que foi uma baita inspiração para Terraria. Não é à toa que eles são comparados hoje em dia, e apesar de serem jogos com propostas e temáticas diferentes, sendo a sua única semelhança à sua construção, e sabe, não é motivo para discussão. Comentem aí embaixo qual vocês preferem, se é Minecraft ou Terraria, e se vocês gostariam de um vídeo sobre Minecraft também. Dê o like se já estiver gostando, se inscreve aí no canal, porque senão eu vou fazer um boneco de voodoo seu e jogar na lava. E bom, você sabe o que vai acontecer. E compartilha, porque isso ajudaria muito o canal. Muito obrigado e vamos continuar. Com os parâmetros definidos e sua equipe montada, sendo algumas pessoas da qual ele trabalhou junto com sua fangame, e chegou a hora de desenvolver o digníssimo Terraria. Terraria, na ideia, ele era um jogo muito ambicioso. Ele queria colocar muita coisa num jogo só com uma equipe relativamente pequena. E hoje em dia, pra quem joga Terraria, percebe-se que ele é um jogo mais completinho, onde tem início, meio e fim, divisões de classes e um mundo completo e vívido, cheio de biomas, criaturas e seus próprios lugares para explorar, uma caralhada de boss e etc. Porém, nem sempre foi desse jeito. Terraria, ele era assim quando lançou.
meio feinho, né? Na sua primeira versão já tiveram grandes problemas com a sua produção. A Hellogic queria lançar o jogo o mais completo possível, com tudo que o Andrew tinha imaginado até certo momento. Então eles passaram um bom tempo desenvolvendo seu jogo para poder sair polidinho, o mais completinho possível, até que então ele foi vazado no 4chan. Que paia, velho. Fazendo a Hellogic correr atrás do prejuízo e lançar o jogo antes do esperado. E foi assim que surgiu o Terraria 1.0. Ai, cara, que bebezinho comparado que ele é hoje em dia. E o jogo foi lançado pela metade. Pra você ter ideia dessa versão, não possuía nem os boss mecânicos, nem o parede de carne, nem hard mode, nem nada. Ele acabava no Skeletron e na sua dungeon, que hoje em dia isso é nem um terço do jogo. Mas mesmo com todos esses problemas, Terraria em um dia vendeu 50 mil cópias. Com o passar de 2 semanas, ele conseguiu vender 200 mil. E estava claro o sucesso que Terraria estava fazendo. E foi só uma questão de tempo eles lançarem a próxima atualização, que é o Terraria 1.1, do qual trouxe os boss mecânicos e o modo do hard mode junto com parede de carne, e a partir daí Terraria continuou vivendo de pequenas atualizações. Eles trouxeram o evento de Natal, fizeram uns ajustes aqui e ali, mas Terraria ainda queria expandir o seu mundo. Mesmo o jogo estando completo na época, a comunidade ficou completamente apaixonada pelo jogo. Eles viam todo o potencial que o game possuía, mas nem tudo é flores. E por pouco, quase que o Terraria não sobrevive. Em 2012, Andrew anunciou que sairia da equipe para poder cuidar de sua família, pois ele estava tendo um segundo filho, e ele mesmo disse que sentiu que já fez tudo que ele podia fazer e que Terraria deixaria de continuar sendo atualizado. Na época, por mais que ele tenha criado um projeto incrível, Andrew pensava que Terraria ainda seria uma escada para algo muito maior. Com a sua retirada da equipe, a Hellogic acabou trocando algumas pessoas também, pois o potencial que Terraria possuía, a liberdade, a imensidão do conteúdo e tudo que se poderia criar, de repente ia acabar. E de fato eram motivos plausíveis para se acabar, mas a comunidade não aceitou muito bem, principalmente porque o jogo não havia diretamente suporte para mods. Terraria foi salvo por 2 motivos principais. O primeiro deles é que uma empresa chamada 505 Games se ofereceu para trabalhar nos ports tanto para Xbox 360 quanto PlayStation 3 e até mesmo para celular, que essas coisas eram um desejo de Andrew, onde todos podiam jogar em todas as plataformas, porém na época isso também não foi recebido muito bem, pois o Terraria ele já tinha sido anunciado que ele iria parar com o seu conteúdo, e de repente ele anuncia que ia ter aportes para consoles e conteúdo exclusivo para eles. A comunidade ficou maluca. Mas o outro principal motivo foi a sua esposa. Ela mesma convenceu que deveria adicionar mais conteúdo pro jogo e deveria reconectar com a sua comunidade extremamente apaixonada, sempre ansiando por mais. Até que então chegamos ao ano de 2013. Terraria voltou, baby! E Terraria estava pronto para continuar a todo vapor. E eles começaram a trabalhar na versão 1.2, da qual 9 meses depois ela chegou. Também foi uma das maiores atualizações de Terraria. Ela trouxe o Chrysmon como a variação do Corruption, trouxe o bioma de cogumelo azul, mais de 1000 novos itens, trouxe bosses famosos como a Plantera e o Golem, e a identidade final da série, da qual ela se manteve nesse gráfico pelo resto de sua vida. E Terraria só crescia cada vez mais. Chegou os ports para console, que apesar das controvérsias eles foram um sucesso também. Tinha até versão para celular. Em 2013, Terraria estava fazendo muito sucesso nessa época, afinal, em comparação nessa época, Minecraft se sustentava muito pelos seus servidores e minigames e a quantidade massiva de conteúdo que tinha na internet. Terraria focava em cada vez mais trazer conteúdo para o próprio jogo, focado principalmente na experiência do jogador e experimentar uma grande jornada. As classes começando a ter suas identidades próprias, progressão e biomas com aventuras novas para se explorar. Terraria se diferenciava cada vez mais de sua inspiração. E com o sucesso, Terraria ele não podia parar. E o futuro não podia estar mais claro. Um futuro onde a corrupção dominaria o mundo, com gráficos e artes mais atualizadas, um sistema de Tower Defense do qual você iria melhorando a sua base com o tempo, novos biomas, novos chefes, novas armas, uma aventura completamente diferente de tudo já visto. Terraria estava pronto para dar o próximo passo, ou como muitos diziam, a sua grande continuação, conhecida mais como Terraria Otherworld. O projeto maior e mais ambicioso da Hellogic simplesmente foi um fracasso. Ah, cara, como eu queria que esse projeto tivesse dado certo. Nossa senhora. Era para ser o grande próximo passo, porém ele foi anunciado cedo demais. Quando eles lançaram esse trailer, o jogo ele era praticamente só um esqueleto do esqueleto, eles não tinham nada de conteúdo. Como o jogo ele era ligeiramente diferente de um escopo maior, Terraria ainda estava sendo atualizado, a Hellogic não daria conta de produzir os dois ao mesmo tempo. Então acabou terceirizando o serviço do Terraria Otherworld para outra
outra empresa, da qual se chama Engine Software, uma empresa especializada para fazer ports de jogos para outros consoles, que também já tinha trabalhado com Terraria. A ideia de Terraria Otherworld era sair no mesmo ano em que ele foi anunciado, porém durante o processo da Engine Software eles não tinham um direcionamento claro para onde eles iriam, e sua gestão era relativamente ruim, do qual acabou atrasando o processo da produção do jogo. Insatisfeitos com a produção e a demora, a Hellosh acabou finalizando o contrato com a Engine Software e acabou passando para a outra empresa, da qual se chama Pipeworks. Quando eles receberam o projeto, o código estava todo quebrado e também estava difícil de entender, então boa parte desse projeto que passou na gestão da Pipeworks, eles ficaram mais arrumando o jogo do que fazendo algo de fato. E sem contar também que o jogo principal ele nunca parou. Uma aclamada 1.3, talvez a melhor atualização do Terraria, tinha chegado durante a produção de Terraria Otherworld. Então a Hellosh estava dividindo esforços e recursos, e então o tão sonhado Terraria Otherworld nunca chegou a ver a luz de fato, sendo oficialmente cancelada em 2018. E o objetivo de se ter o Terraria 2, a continuação ideal para Terraria, nunca saberemos se eles iam conseguir cumprir essa expectativa. Porém, que se foda, Terraria Otherworld chegou ao ponto 3. O que eu posso dizer da melhor atualização de Terraria? Chegou uma cacetada de novos itens, modos de dificuldade novo. As bags. Finalmente não vamos ter que ficar tancando o boss pra ver quem pegava o item primeiro. Veio um dos melhores botões que o Terraria já colocou, o Kickstack. E sem contar que agora temos um final definitivo para o jogo. O jogo meio que acabava no Duke Fishon e tinha um final até um pouco anticlimático. Por mais que o Duke seja difícil, cara, ele não tinha cara de boss final. Até porque pra lutar contra ele, você pegava uma minhoca no bioma de cogumelo, luta e mata ele e fica por isso mesmo. Porém, na 1.3 isso não era mais problema. Agora vem o tão aguardado, o fucking Moonlord. E cara, que baita evento final que eles colocaram. E cada um correndo atrás de suas torres. E mano, boa sorte pra quem joga de melee. Trouxeram a dificuldade Expert, deu mais um motivo para os jogadores reviverem essa aventura. Uma das melhores atualizações que Terraria já teve. Ele agora se torna completamente diferente de sua inspiração. Ele deixa a sombra de ser o Minecraft 2D. E agora é um jogo grande com nome e sua própria relevância. E a comunidade abraçou em cheio essa atualização. Todos estavam satisfeitos e demonstravam sua paixão e carinho por Terraria através de mods, artes, vídeos e tudo mais. Criou-se uma comunidade enorme e com todo esse carinho e paixão, todos esses anos passando por dificuldades e conquistas, porém acaba que toda jornada tem o seu fim e Terraria estava prestes a chegar no seu. Terraria 1.4 Journey's End, até então dita ser a última grande atualização de Terraria. Bom, até o ano de 2026. Na verdade, a 1.4 nem era pra existir. Ela era pra ser a 1.3.6, mas as coisas foram escalando tanto durante a produção, com o tanto de coisa que eles estavam atualizando, que eles resolveram fazer uma grande atualização final, que até então seria o final definitivo para Terraria, trazendo 800 itens novos, o tão cobiçado Master Mode, trouxe chefes incríveis como a Emperors of Light, simplesmente um dos melhores bosses de Terraria, a Queen Slime e itens como a Zenith, diversos chicotes. E falando neles, se você é Summoner, a 1.4 foi muito generosa com você, trazendo sua própria arma e reformulando a classe de um jeito que ficava muito melhor. E o mais importante de tudo, como Terraria não tinha pretensão de fazer mais grandes atualizações como essa, eles resolveram fazer a melhor coisa que eles poderiam fazer, que é entregar pra quem fez parte de manter esse jogo vivo durante todos esses anos, que é a comunidade. E pra você que jogou Terraria com mods, você vai saber do que eu estou falando. The Mod Loader antes era um programa por fora que servia pra você instalar os mods que a comunidade criava, que não era muito difícil de se fazer isso, mas ainda requeria um pouco de pesquisa pra você poder descobrir como é que instalava. Porém, agora o The Mod Loader faz parte oficial de Terraria. Eles finalmente adicionaram suporte para mods no jogo, e agora você consegue instalar mods com apenas 2 cliques na Steam e pronto, Calamity instalado. E mesmo que Terraria já tinha mods que vinham se atualizando de acordo com as atualizações de Terraria, mas eles meio que se viravam por conta própria, que por sinais são mods completíssimos, como Calamity, Fargus, Thorium, mas agora eles tinham uma ferramenta de suporte oficial para poder trabalhar e brincarem como quiserem, facilitando o processo de muitas coisas e os modders poderem fazer coisas como isso aqui. Sim, Calamity merece um vídeo também. E sabe, Terraria conseguiu manter fissurado os jogadores por mais de uma década. A gente vê projetos enormes com milhões de investimento e nem durando pelo menos 5 meses. Passando por tudo isso, como que Terraria se manteve durante todos esses anos? Pra mim, o ponto principal é que Terraria não foi um jogo feito para se jogar sozinho. E de longe, isso foi a melhor decisão que eles tiveram.
Terraria não foi um jogo feito pra se jogar sozinho. Na minha opinião, Terraria perde metade da experiência quando se joga sozinho. E graças ao bom senhor eu tive o privilégio de poder jogar com amigos desde o início. Mas agora eu falo mais sobre isso, porque eu acho a forma como Terraria te instiga sempre a procurar por mais é muito interessante. Terraria é um jogo sandbox ou caixa de areia. E resumidamente é um jogo onde você pode fazer basicamente o que quiser. Seja construir, quebrar, explorar, pescar, minerar, lutar, sem necessariamente ter um objetivo claro. Você é jogado no mundo e, bom, faz o que você quiser. E Terraria pra mim faz isso com maestria. Além de ter coisas para todo tipo de jogador, mas o que eu mais gosto e onde sempre me diverti foi a exploração e a pesca. E é bizarro como Terraria ele te conduz pra isso. Pra você zerar o Terraria, sua gameplay consiste em nascer, explorar, minerar, morrer e muito fortalecer, lutar de volta e ganhar. É basicamente esse o ciclo de gameplay durante o jogo todo. E falando assim, até parece que é um pouco repetitivo, porém a chave nisso é a variação de conteúdo que se tem em meio a gameplay. Terraria nunca deixa de ser interessante em momento nenhum. De repente, quando você vê aquele carinha que estava passando fome por um slime azul, agora está derrotando um ser além da compreensão humana que ia aniquilar todo o mundo e... acho que eu me empolguei um pouquinho. Mas o bizarro é que tu não precisa fazer nada disso pra se divertir com o Terraria. É claro que pra você pegar uns itens de construção, pesca ou plantação, tu vai acabar caindo no ciclo de gameplay de qualquer jeito. Mas isso nunca chega a atrapalhar o ritmo de sua jornada, porque o mundo de Terraria é vivo, tendo cada bioma com suas características únicas, inimigos e vida própria. Seja o Chrysma ou Corruption, depende de qual você escolheu, tendo buracos longos e compridos, lá ele. Ou a selva sendo bem mais espaçosa e as desgraçadas das abelhas, nenhum bioma é igual a outro, também se reflete nas classes do jogo. Isso ficou melhor nas últimas atualizações, mas é como se cada classe tivesse uma aventura própria, com seus próprios desafios para poder ir atrás do seu conjunto, e é aí que tá a chave de se jogar com seus amigos. Todos em cal, compartilhando a sua experiência, e sem contar que isso também é um ótimo fator replay, todos se preparando a sua maneira de lutar contra o mal maior. No próprio começo do jogo, o mago ele tem que ir pra selva para poder fazer a sua armadura, ou a classe ranged que tem que se enfiar em meio ao deserto para conseguir a sua armadura de fóssil, e também em meio durante essa aventura tem diversos eventos que acontecem, cada um com suas próprias peculiaridades, seja a Blood Moon, a invasão de goblins, a chuva de slimes, a Frost Moon e etc. Os bosses também têm suas peculiaridades, meio que cada um tendo sua própria forma de se derrotar, seja construindo uma arena pro King Slime, ou preparando o campo com diversos espinhos para enfrentar o Skeletron, ou até mesmo parede de carne, da qual você tem que construir uma ponte que pega metade do mapa, e chega até a ser um padrão esquisito, não é? Mas sabe, funciona, faz Terraria parecer um grande playground onde você sempre acha uma coisa nova para poder brincar, e é muito legal porque não é só você que evolui, o mundo inteiro ele evolui junto com você. O Hard Mode tá aí como o maior exemplo, que é onde Terraria basicamente ele vira outro jogo, criando novos desafios, biomas e formas e jeitos de se explorar. Isso porque eu nem entrei de fato na construção, plantação, pesca, mas a liberdade com que você pode fazer e a variedade de coisas é de dar inveja a qualquer jogo que sonhe em ser metade que Terraria é. Outra coisa que eu mais gosto é que Terraria ele pode ser difícil pra quem tá começando. Você vai apanhar muitas vezes e não vai nem saber o que está fazendo. Terraria ele não tem medo de te jogar no chão e te tratar igual lixo. Porém, quando você começa a explorar, a pesquisar, a entender o jogo, é a maior recompensa que você pode ter. O jogo o tempo inteiro está jogando coisas novas pra você aprender, a melhorar, a evoluir. Tudo isso ao lado das pessoas que você mais gosta, torna isso de fato uma grande jornada. E é por isso que Terraria é tão cativante. Ele é uma aventura em conjunto, onde cada um tem sua própria jornada e depois todos se reúnem para enfrentar o mal maior. É descobrir, é experimentar juntos. Não tinha sensação melhor do que você chegar em casa e chamar o seu amigo, mano, olha o que esse item faz. Todos se juntando para poder construir aquele famoso hotel para enfiar aquela cambada de NPC, onde só um 5 é relevante. E sabe, são por esses motivos que eu falo que Terraria é um jogo para se jogar em conjunto. Tanto que eu acho que as batalhas deles contra os bosses no 1 a 1 chega a ser injustas. O design dos ataques em áreas quase não dando pra ver, que isso é um dos poucos problemas que Terraria tem. Claramente dá pra ver que o padrão foi feito para enfrentar várias pessoas. É por isso que o multiplayer desse jogo é gigante, cada um pode jogar da sua maneira e todas as maneiras elas contribuem ao todo para o final de toda a jornada. Pode ser um pouco de clubismo meu, mas eu praticamente não vejo defeitos em Terraria. É um jogo que consegue fazer tudo que ele se propõe de uma maneira maravilhosa, seja na exploração, no combate, na construção, na plantação, na pesca, tirando quando nerfaram ela, e principalmente abraçar a comunidade. Cara, tem a Zenith de
cobra, cara. Se isso não é um presente pros fãs, eu nem sei mais o que é. Não é à toa que o jogo vendeu 64 milhões e está sempre no topo da lista dos mais jogados da Steam. E sabe, Andrew e a equipe da Relogic, eles conseguiram fazer o que eles queriam. Um jogo pra sofrer, se aventurar, descobrir, aprender e principalmente superar. E junto com seus amigos, ou até mesmo sozinho, não é de todo ruim como eu fiz parecer ser. E o principal, que Terraria, acima de tudo, ele para sempre foi, é e será um jogo divertido de se jogar.